Com a autoridade do pastor, vou estar orando pela vida dela. Ela vai estar trazendo a palavra para nós nessa noite. Eu creio que Deus já ministrou no coração dela. Quando eu falei com ela, ela fez tia. Eu falei, deixa Deus te usar. Deus, nós te louvamos e te glorificamos pela tua grandeza. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai. Pela alegria, Senhor, de ter a Sandra aqui conosco nesta noite, Pai. Deus, eu creio que o Senhor já falou no coração dela. Que ela possa, Senhor, ter liberdade no teu Espírito Santo, Deus. A autoridade vinda do céu sobre a vida dela nesse instante. Para ministrar, Deus, a tua palavra. Fala, Pai, aos nossos corações, que ansiamos, Deus, pela tua voz. E usa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Eu quero cumprimentar a igreja amada do Senhor com a paz do Senhor, amém? Eu disse para ela, tia, como que uma assembleiana vai pregar? Os irmãos vão achar que sou meia doida, né? Mas nós estamos aqui, irmãos, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Quero dizer que é um privilégio muito grande retornar a esta casa para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Casa esta, qual desde pequena já frequento, né? Estava sentada aqui analisando as bases que nós temos de dentro dessa igreja metodista de Valparaíso. Estava sentada aqui lembrando quantas vezes adentramos aqui para participar de peças, porque o meu avô nos trazia. Então, eu louvo a Deus por essa noite estar retornando aqui para falar do amor de Jesus Cristo. Casa esta, a qual fomos ensinadas a amar e a engrandecer o nome do nosso Altíssimo. Minha avó, minha família, minha mãe, minha irmã, minhas tias, minhas primas. E para mim é um privilégio muito grande. O meu pai deixou um legado na minha vida ensinando que a melhor coisa que tem na vida de um ser humano é ser um adorador em Cristo Jesus Cristo. Não tem coisa melhor do que adorar Jesus Cristo. Não tem coisa melhor que sentir a presença do nosso Deus. Então, louvo a Deus por cada um que um dia, né, na minha caminhada, me ensinou esse amor tão maravilhoso, que é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quero louvar a Deus por minha tia Márcia, que eu acho que ela é uma mulher valente, né? Admiro ela na presença de Deus, trabalha na obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus não é fácil, não, irmãos. Para a mulher não é fácil. Mas nós estamos aqui porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. E creio que muito mais Ele vai fazer sobre as nossas vidas. Louvo a Deus pelo ministério dessa igreja, pelo pastor dessa igreja, pela liberdade a qual Ele nos dá e a confiança, irmãos, de dar o microfone. Dizer para os irmãos que vi meu esposo pregar, não prego como ele, amém? Mas vamos falar um pouquinho do amor de Cristo. Louvo a Deus pela vida do grupo de louvor que esteve aqui louvando, porque sentimos a presença do Senhor, e o Senhor falou conosco, nos respondendo aquilo que o Senhor já tinha falado conosco hoje à tarde. Então louvamos a Deus porque queremos estar sempre ligados na fiação do Espírito Santo de Deus. Coisa boa é quando nós sentimos a presença do Senhor e que nós falamos aquilo que Ele quer que nós falamos. Eu sempre digo que somos um canal de bênção para que o Senhor possa nos usar para abençoar outras vidas. Senão de nada adiantaria, se a gente não for um instrumento na mão do Altíssimo. Então que nessa noite nós possamos ser. Tenho certeza que o pastor dessa igreja tem uma bagagem muito grande. Tenho certeza que ele tem um entendimento muito grande para pregar a palavra e dar estudo dentro dessa casa. Então eu me sinto pequena, menor dentro dessa casa. Mas vamos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no nosso coração. Congregamos numa igreja, Assembleia de Deus Madureira, lá em São Paulo, no ABC, praticamente a vida toda, né? Fomos para lá, para São Paulo, estamos lá, na Assembleia de Deus Madureira. Meu pastor é um pastor um pouco conhecido, somos ligados a Adebras, se alguém conhece, talvez já viu na televisão, né? A minha igreja é Ademauá. Se alguém um dia quiser entrar no YouTube lá, de terça-feira e aos domingos, você vai ver os nossos cultos ao vivo. Um pastor abençoado, pastor também que é um instrumento na mão do Senhor.
estou aqui debaixo da bênção do meu pastor presidente Adelino Alves Ribeiro. Amém? Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Um texto conhecido. Eu quero ler só um verso desse texto. Antes que eu leia, eu quero dizer que quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu falei para o Senhor: Senhor, confirma a tua palavra no meu coração. E quando a irmã falou aqui sobre a presença do Senhor, desde o dia que a minha tia falou para mim, vou aproveitar que você vai estar aqui. E eu falei, meu Deus, falei para minha mãe, ainda falei para minha mãe no carro: mãe, estou tão acostumada a pregar lá que eu estou me sentindo um pouco perdida, né? Aí é estranho você sentir, mas isso é muito bom. Porque a minha pastora me ensinou: comece a se preocupar quando você se confiar em você. Isso é uma preocupação. Mas tenha certeza que quando a sua perna tremer, você é dependente dele. Então a minha pastora nos ensinou assim. E hoje eu estou aqui tremendo e dependendo dele. É por isso que nós louvamos ao Senhor. Porque sem ele nada somos. Mas quando a irmã, ela mencionou aqui sobre a presença do Senhor. E quando a minha tia falou conosco, e eu comecei a pedir ao Senhor uma palavra. Senhor, eu não conheço a tua igreja, mas o Senhor é conhecedor de cada coração. Senhor, eu não conheço as vidas que lá congrega, mas o Senhor é conhecedor de cada vida. Senhor, eu não conheço o projeto, eu não conheço os sonhos, eu não conheço os problemas e nem as dificuldades de cada um que ali congrega e cultua o teu nome. Mas a presença do teu Espírito Santo que sonda pensamento e intenção de cada coração, sabe o que a tua igreja precisa. E o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra bem pequena e simples, e falava bem forte ao meu coração: fé. E eu fiquei esses dias todo fé. E eu comecei a orar e o Senhor falava fé. E eu perguntei: tia, tem um tema? Ela falou: deixa Deus te usar. E o Senhor falava ao meu coração: fé. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco na noite de domingo sobre fé? Aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração que a igreja de hoje precisa entender que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A igreja do Senhor, eu e você, precisa entender que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé nós não chegamos a lugar nenhum. E quando se fala de fé, a primeira coisa que nós entendemos vem o amor em Jesus Cristo. Porque se eu não crer na cruz do Calvário e tiver amor no Filho, eu não tenho fé pela presença do Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E quando eu estava sentada aqui, eu comecei a ouvir os testemunhos que os irmãos começaram aqui a ministrar sobre a igreja. Comecei a entender, e eu achei algo muito interessante, porque como é bom quando o Senhor fala conosco, e chegamos na casa do Senhor, e nós vemos o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Quando o pastor falou que ele vai trazer alguém para dar um curso de evangelismo, aí quando as irmãs vieram aqui e testificaram, quando a irmã veio aqui e disse assim: olha, eu estava sedenta para estar na casa do Senhor, eu não vi a hora que chegava o horário de estar na casa do Senhor. Eu falei: olha aí o que o Senhor está falando, o que é o poder do mover da fé sobre a minha vida e a sua vida. Se não tiver fé, não evangeliza. Se não tiver fé, não tem vontade de vir para o culto. Se não tiver fé, não acredita em dizer ao próximo que Jesus cura, salva, liberta para morar no céu. Neemias capítulo 1. Eu quero ler o verso 4, amém? Do capítulo 1 de Neemias. Todos acharam? Neemias, depois de Esdras. Capítulo 1 e o verso 4. Vou estar lendo o verso, amém? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei-me por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse verso de Neemias, esse texto é um texto conhecido. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias trabalhava dentro do palácio. E a palavra do Senhor vai nos dizer nos versos acima que uma certa época da vida de Neemias,
chegou um moço, o Anani, que está no verso 2, um dos seus irmãos de caminhada, dizendo a Neemias que a terra dos seus pais estavam todas destruídas. A Bíblia vai dizer que ele chegou para Neemias e trouxe uma grande e triste notícia. Olha, a cidade de Jerusalém estão com seus muros, os seus portões queimados e destruídos. A Bíblia vai dizer que Neemias se prostrou, ouvindo essas palavras, ele chorou muitíssimo por alguns dias. Neemias se lamentou em si próprio. Neemias entrou dentro do coração uma grande tristeza, porque ele tinha um grande apego por aquela cidade. A Bíblia vai dizer que Neemias procurou uma estratégia e ele começou a orar ao Senhor e a jejuar ao Senhor e pedir um discernimento ao Senhor, como ele poderia fazer para chegar até aquela cidade. A palavra do Senhor vai dizer no texto que Neemias chegava sempre diante do rei com o seu semblante alegre. Mas por algum tempo, Neemias orando e pedindo ao Senhor, quando ele entrou na presença do rei, a palavra de Deus vai dizer que o rei percebeu que Neemias estava com o seu semblante abatido e triste. A palavra de Deus nos diz que Neemias, olhando para aquele rei olhando para Neemias, perguntou para Neemias: o que você tem, Neemias, que o seu semblante está abatido? A Bíblia vai dizer que Neemias começou a contar ao rei o acontecido e ocorrido e pedindo uma ordenança ao rei para que ele fosse e resolvesse aquele problema. A palavra do Senhor vai dizer que Neemias saiu e foi até a cidade de Jerusalém para que conseguisse ali montar um plano de estratégia junto com aqueles que tinham a mesma visão de Neemias, para que ele conseguisse reconstruir aquela cidade, trazer aquela cidade novamente a ter vida, porque a cidade estava totalmente destruída. E eu começo aqui a entender que o coração de Neemias era um coração que tinha desejo de fazer algo para o Senhor. Neemias não era um homem que se acovardou quando chegou uma notícia para ele. Ah, deixa para lá, problema de quem está passando a dificuldade. Ah, deixa para lá, não é na minha casa, não é na minha cidade, não é o problema, não é meu. Eu não quero nem saber, a minha casa vai bem, o meu lar vai bem, a minha família vai bem, as minhas finanças vai bem. Neemias não pensou desta maneira. Neemias, ele teve o desejo no coração de ajudar uma cidade que estava necessitando de uma pessoa valente e fiel diante do Senhor, que se prostrasse até mesmo para olhar para o momento de lamentação, para o momento de destruição e não se abater, porque quando eu e você se prostram diante do Senhor para perceber que tem vidas ao nosso lado ou ao nosso redor que precisa, automaticamente é necessário eu e você entender que o nosso coração tem que estar firmado naquilo que vamos colocar diante de Deus, porque a caminhada não é fácil. Se não tiver fé, nós nos abalamos, porque a Bíblia vai dizer que Neemias passou por uma situação muito difícil. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele foi perseguido ali por algumas pessoas que não acreditavam que aquela cidade podia ser reconstruída. Neemias passou por uma situação que ele teve que escolher algumas pessoas. Ele teve que sair à noite procurando estratégia. Ele montou um grupo determinado junto com ele. A Bíblia diz que ele foi fechando as brechas dos muros para que não tivesse nenhum problema, para que ele conseguisse chegar àquele lugar e começar a reconstruir novamente aquela cidade. A palavra do Senhor vai dizer mais adiante, no capítulo 4, capítulo 5, se você ler o texto todo, você vai ver que algumas pessoas olhavam para Neemias e falavam: Neemias, sai daí, você não vai reconstruir, você não vai conseguir. Mas Neemias tinha dentro do coração dele uma certeza de fé, que ele não poderia abandonar aquilo que ele tinha colocado em oração e em jejum diante do Pai. Ele tinha uma certeza que algo ia acontecer. Nós vamos chegar onde o Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração. Neemias, ele reconstruiu aquela cidade. Ele não paralisou. Ele não deu atenção para quem falou para ele desistir. Ele não deu atenção para quem não acreditou no projeto que ele estava colocando diante de Deus. A minha vida e a sua vida é baseada numa fé dessa maneira. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 5, que havia um homem
chamado Naamã. Esse homem era um homem de posse, era um homem de uma situação ali na cidade respeitada. Era um homem, era um chefe do rei da Síria. Ele tinha ali uma situação até boa, mas ele tinha um problema. A Bíblia vai dizer que uma menina entrou dentro da casa de Naamã, e essa menina, observando a vida de Naamã, ela chegou pela sua senhora e disse: olha, se o meu senhor soubesse que há um profeta, que há um homem de Deus que pode curar essa enfermidade. Dentro do coração daquela menina, sem nome, a Bíblia não cita o nome daquela menina, fala somente de uma menina, mas uma menina que ela tinha um testemunho dentro do coração. Ela conhecia o Deus vivo, ela conhecia o Deus de Eliseu, ela conhecia o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que liberta, o Deus que leva para morar no céu. A igreja de hoje precisa ser movida por essa fé, uma fé que está ficando escassa, uma fé que nós não pensamos mais em ajudar ou até mesmo testificar da grandeza do nome do nosso Deus. Pegamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, até mesmo os nossos bem-estar e deixamos para lá e não entendemos que o Senhor às vezes nos coloca em situação de experiência para que nós possamos ajudar outras pessoas que precisam. Uma igreja, eu quero acreditar, eu não falo, não tenho curso de evangelismo, mas eu acredito dentro do meu coração, pela presença do Espírito Santo de Deus, uma igreja desejada a evangelizar, é a primeira coisa que tem no sentimento de crescimento no coração, é de testificar da grandeza do nome de Jesus Cristo. É testificar do nome daquele que salvou e libertou a nossa vida. De chegar e contar como foi com Davi. Davi, quando chegou diante do gigante, a Bíblia vai dizer que alguém falou para ele: quem é você para chegar diante desse gigante? Olha, lá atrás eu lutei com o urso, lá atrás eu lutei com o leão. Eu tenho uma experiência. E esses dias o Senhor falou comigo: a experiência de Davi não foi com o gigante. A experiência de Davi foi lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia vai dizer que quando ele fala: eu lutei com o urso, eu lutei com o leão, ali ele tinha uma bagagem sendo preparada para chegar diante do gigante. E nós não testificamos dessas bagagens. Nós não pegamos esses momentos da nossa vida para testificar da grandeza do Senhor. Porque parece que a fé está se acabando. Nós pegamos, olhamos para a situação. Há muitas das vezes que nós olhamos para alguma coisa na nossa vida e nós não deparamos como Neemias. Nós olhamos aquela situação. Eu não sei não se vai acontecer, se vai ter mudança, se vai ser restaurado. Eu não tenho mais fé, eu não acredito. Viemos na casa do Senhor, somos ministrados. Aí nós esquecemos da palavra que foi ministrada. Não acatamos nem para nós e nem para o nosso próximo. Aonde o Senhor ele está falando que é pela presença dEle que nós sentimos, que nós abrimos a nossa boca e testificamos da grandeza do Altíssimo. Uma igreja de fé, uma igreja que faz como a palavra do Senhor vai dizer. Que aquele homem, o cego de Jericó, ainda que alguém disse para ele: ó, para de clamar o mestre. Ele já passou. Ele já passou. Mas ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entrar dentro dos evangelhos é você navegar dentro da palavra do Senhor. É você ver quantas pessoas foram curadas e restauradas através da fé. Até no momento que alguém diz: olha, não tem jeito, eu acredito que tem. Não tem jeito mais a situação, eu acredito que tem. Se você olhar pelos evangelhos todos, palavras conhecidas, até as crianças conhecem, quero acreditar que até os adolescentes conhecem. Se nós entrarmos dentro dos evangelhos, ver a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que era desprezada, jogada num arraial fora da cidade, porque a história diz que os leprosos e aqueles que tinham seus fluxos de sangue, eles eram jogados fora da cidade, eram consideradas pessoas imundas, ficavam separados, para que não se contaminasse com outras pessoas. Até os objetos que aquelas pessoas tocassem a mão, a história vai dizer que tinha que ser desfeito, destruído, porque ninguém podia pegar. Eu quero acreditar que aquela mulher, por um momento, 12 anos ali fechada, isolada da sua família, até mesmo a sua própria família não podia chegar diante dela, mas quando ela ouviu falar: olha, Jesus Cristo
Porque talvez como aquela menina que chegou diante da mulher de Naamã, dizendo: olha, se você soubesse, eu quero acreditar que da mesma maneira, havia dentro daquele lugar, daquele arraial, ou alguém passou para visitar, e testificando para aquela mulher. É isso que é fé, é testificar da grandeza, do amor de Jesus Cristo. Olha, Jesus está passando. Você já gastou tudo que você tinha. Você já não tem mais para onde gastar. Você já foi aos médicos, já gastou suas posses, mas eu tenho certeza, se você for lá em Jesus, algo vai acontecer na sua vida. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela se preparou, ela viu a multidão, ela observou, ela criou um ponto de estratégia. Por onde eu vou, o que eu faço, para ninguém perceba que eu sou uma mulher que estou dessa maneira. A palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela se rastejou, ela foi por debaixo. A Bíblia vai dizer que ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela parou, ela chamou a atenção de Jesus Cristo. E Jesus parou. E a Bíblia diz que os seus discípulos disseram para o Senhor: Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou. Só que aquela mulher tinha tocado diferente de Jesus Cristo. Ela tinha feito um ato de diferença, porque ela tinha certeza da fé que estava dentro do coração dela. Se ela tocasse em Jesus Cristo, ela seria curada, ela seria salva, ela seria liberta. E a Bíblia diz que Jesus olhou para trás e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou diferente, porque alguém estava necessitado de uma cura. Alguém saiu determinado a andar no meio da multidão. Alguém ouviu alguém dizer que eu faria alguma coisa. Eu quero que Jesus olhe para os discípulos, porque a Bíblia diz que aquela mulher, temendo e tremendo, com medo, falou para Jesus que ela tinha tocado. E Jesus: vai, filha, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que no mesmo instante, o seu corpo foi todo curado e liberto daquele fluxo de sangue. Porque eu tenho certeza que alguém falou de Jesus Cristo para ela. Voltando para Neemias. Da mesma maneira que Neemias se prostrou aqui diante do Senhor, para ajudar uma cidade, através do poder, se não tiver fé, nós não vamos seguir adiante. Se nós não tiver fé, a Bíblia fala que o justo viverá da onde? Da fé. O justo viverá da fé. O justo vive da fé. Eu vivo da fé. Você vive do mover da fé. A irmã acreditou pelo poder da fé. Ela creu na palavra de Deus, aonde a Bíblia vai dizer: crê somente. Lembra quando Paulo estava preso dentro de uma prisão? O que aconteceu? O carcereiro se desesperou. Quando houve um grande terremoto, o que Paulo falou? Calma. Calma, todos nós estamos aqui. E aquele moço perguntou: o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor e será salvo você e a sua casa. Esse é o poder da fé. A igreja de hoje está ficando, eu não sei você, mas eu já conversei com pessoas, e é muito duro quando nós passamos por alguma situação onde nós mesmos desacreditamos o poder de Deus. Onde nós mesmos, eu falo que nós estamos protocolando um Deus e querendo colocar em Jesus Cristo um rótulo. Onde a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus que não tem limite. Ele é ontem, Ele é hoje, será eternamente. E há momento que nós colocamos em nós mesmos essa barreira de dúvida. Onde Jesus está falando: olha, eu curo, eu liberto. Eu só preciso que você seja como aquela menina. Eu só preciso que você seja como Neemias. Seja valente, testifique do meu nome. Abra sua boca, diga para o seu vizinho, diga para a sua parentela que o Senhor faz, que Ele liberta, que Ele restaura as nossas vidas. Eu sempre olho para a minha vida e falo: Senhor, é fácil nós pregarmos aquilo que nós aprendemos com o nosso próximo. Mas eu quero ver pregar aquilo que vivemos. Muitas das vezes pregamos, muitas das vezes eu vou pregar e eu falo: Senhor, eu estou indo pregar, mas aqui está o que o Senhor precisa fazer na minha vida, que é a minha prioridade.
quer salvação dentro do meu lar. E se eu não acreditar que o Senhor salva, eu não posso falar do amor de Jesus Cristo. Eu não posso evangelizar. Porque às vezes nós queremos evangelizar ao nosso próximo, mas nem nós mesmos acreditamos mais que o Senhor liberta dentro da nossa casa. Que o Senhor muda dentro da nossa casa. Que Ele trabalha na nossa finança. Que Ele trabalha no nosso casamento. Que Ele liberta os nossos filhos. Que Ele liberta a nossa parentela. Que Ele cura a enfermidade. Que Ele muda a sentença. Uma igreja forte é uma igreja que crê, que acredita na presença do Espírito Santo. Que acredita como Neemias, que chega diante de uma situação e fala, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso colocar diante do Pai essa situação. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Há momento que o Senhor quer que nos aquietamos para ouvir a voz dEle. O que vamos fazer, como vamos proceder, como vamos tomar decisão, porque às vezes queremos tomar decisão de nós mesmos. O Senhor está falando, é pelo mover da fé. É pelo mover da fé, pela presença do Espírito Santo de Deus. Aí eu quero ler um verso aqui, que está em Hebreus, capítulo 12. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a tua vida espiritual. Eu não sei de que maneira você entrou dentro dessa casa. Mas como no começo da palavra nós falamos, o Senhor conhece o teu coração. Eu não sei como que você está, muitas das vezes, por que você não vem ao culto de domingo? Como está a sua força espiritual? Quando você de repente acontece como já aconteceu. Às vezes nós programamos aquele domingo, hoje eu vou ao culto. Você acorda com aquela, hoje eu preciso ir à igreja. O seu coração fica anelando, como o salmista diz no Salmo 42. Eu quero me alegrar, eu quero estar na casa de Deus. Mas vai passando o dia, você vai olhando para a situação. Você vai começando a passar algumas situações do dia a dia. Aí quando vai chegar no horário de cultuar o Senhor, parece que você começa a sentir uma fraqueza espiritual tão grande. É um desânimo tão grande. Eu acho que eu não vou para o culto hoje não. Eu vou deixar para ir outro dia. Eu acho que eu não vou para o culto não. Eu não sei se eu vou não. Porque eu acho que não vai adiantar muita coisa. Aí começa a sentir aquela fraqueza espiritual. É onde nós entregamos muitas das vezes os pontos. É onde o Senhor está falando, não, sai daí, levanta-te. Vai usar a fé, levanta-te. Vai para a minha casa, vai me adorar. Sinta a minha presença. Coloca em jejum e em oração aquilo que você precisa. Eu estou aqui, eu quero restaurar, eu quero libertar, eu quero salvar. Eu quero trazer novidade de vida no teu ministério, na tua parentela. Eu quero fazer algo novo. Eu quero te mostrar que eu ainda sou Deus. Hebreus capítulo 12 e o verso 12 diz assim: portanto, tornai e levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direta para os vossos pés, para que os que manquejam se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu não sei se você entrou aqui com as suas mãos cansadas. Eu não sei se você entrou aqui sentindo isso, essa fraqueza espiritual. Mas a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, tenha fé. Da mesma maneira que os irmãos vieram aqui e testificaram da grandeza do Senhor. O Senhor está falando aos nossos corações, que para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua parentela, para as suas finanças, o Senhor está falando que tem novidade de vida. O Senhor está falando que Ele tem restauração. Ainda que você está olhando como aquele moço chegou, talvez chegou a notícia aos seus ouvidos. Talvez por essa semana chegou uma notícia ruim aos seus ouvidos. Talvez chegou uma notícia falando, olha, a situação está fora de controle. Mas o Senhor está falando, peraí, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu ainda faço e farei sobre a sua vida, para que seja de testemunho. Eu gosto muito da palavra de Lázaro, São João capítulo 11. Eu acho interessante que quando Jesus chegou ali,
E Marta e Maria chorando, dizendo para Jesus, olha só. Jesus, ele falou para os discípulos, para a fé daquele povo. Olha, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte. Mas é para a glória de Deus. Para que aqueles que não acreditam no Filho, ouça e veja o poder e a grandeza do Pai. E quando Jesus chega ali, olha para aquela situação de morte, a Bíblia vai dizer que Marta Maria olha e diz, mas agora não adianta mais. O meu irmão já morreu. E já foi até sepultado. Alguns pregadores dizem que Jesus chorou, dizendo que Jesus chorou pela vida de Lázaro. Eu não creio. Jesus chorou pela incredulidade daquele povo, porque ele bem sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer. E sabe o que o Senhor está falando? Ele bem sabe o que está fazendo. São João capítulo 6 também diz, quando Jesus falou para os discípulos, o que faremos com essa multidão? Alguém diz, Senhor, tu sabe. A Bíblia diz que o Senhor só estava perguntando para experimentar, mas ele bem sabia o que ia fazer. Da mesma maneira na vida de Lázaro, o Senhor bem sabe o que está fazendo sobre essa situação. O Senhor bem sabe o fim dessa situação. O Senhor bem sabe que vai ter testemunho. O Espírito Santo de Deus bem sabe que sobre a sua casa não há sentença de morte. Sobre a sua parentela não há sentença de morte. Sobre a sua finança não há sentença de derrota. Há uma palavra profética para a sua vida. Não se prostre diante da situação, mas se levante e acredita no poder de Deus. Porque o Senhor está falando, vai ter restauração, vai ter vida novamente. Como foi na vida de Lázaro, Lázaro sai para fora. O Senhor está falando ao meu coração, que há vidas dentro dessa casa de oração, que vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo que há vidas que estão aparentemente acabadas. O Senhor vai falar, olha eu trazendo novamente, enchendo da minha glória, levantando para a minha glória, usando para a minha glória, testificando da minha grandeza. O evangelismo, pastor, a palavra do Senhor, ela não é mentirosa e verdadeira, assim ela é nessa noite. O evangelismo, pastor, que está dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus já colocou um sentimento dentro do coração do anjo da igreja, que veio diretamente do trono. E o Senhor está dizendo ao meu coração, é forte a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim, olha, eu irei começar. Rabadaço e decanta rabasteia, xarabadaço e decoma rabadácia. Pastor, vai começar dentro de lares, da membrazia dessa igreja. O evangelismo vai começar dentro de parentela, dentro dessa igreja. O avivamento verdadeiro. Sabe que avivamento? Avivamento é mudança de vida. Avivamento não é barulho. Isso aqui é só consequência daquilo que a gente sente,